Gente, dando continuidade ao nosso estudo sobre botânica, agora a gente vai começar a ver o metabolismo vegetal, tá? A gente precisa lembrar que os vegetais, eles apresentam células do tipo autotróficas. O que significa um ser vivo ser autotrófico? Significa que ele tem capacidade de produzir seu próprio alimento, no caso glicose, a partir da energia luminosa, tá? É o que acontece com as plantas. A partir da energia luminosa, as plantas conseguem converter o carbono inorgânico presente no gás carbônico em carbono orgânico presente na glicose, tá? E agora a gente vai conhecer como que se estrutura o arcabouço metabólico da fotossíntese, tá? Que é justamente o processo que os vegetais se utilizam para a produção de glicose a partir de gás carbônico, tá? Gente, a fotossíntese ela tem como reação global o uso de gás carbônico, que é a fonte de carbono inorgânico, com água, e através da energia luminosa é possível a produção de gás oxigênio e glicose, carbono orgânico, tá? Essas transformações que acontecem a nível celular, que acontecem em uma organela específica da minha célula vegetal, que é o cloroplasto, vão se dividir em duas fases, chamada de fase clara e fase escura, mas é importante que a gente tenha em mente que a diferença entre essas duas fases não se deve ao fato de uma acontecer de dia e outra acontecer à noite. Se deve ao fato da necessidade ou não de luz para que esse processo aconteça, tá? Mas elas acontecem ao mesmo tempo de forma muito dinâmica, tá bom? A fase clara vai se dividir em dois tipos, que pode ser a fosforilação cíclica, em que eu tenho a presença de um único fotossistema do meu cloroplasto, ou a fosforilação acíclica, em que eu tenho a presença de dois fotossistemas. Que fotossistemas são esses? Está relacionado à clorofila, tá? A clorofila que é o pigmento fotossintetizante que está presente no meu cloroplasto e que dá cor verde à minha célula vegetal, tá? É a clorofila que é a substância, que é a molécula que reage diretamente com a luz. Ou seja, quando a luz incide sobre a minha planta, incide sobre a minha célula vegetal, atingindo o meu cloroplasto, ela vai atingir a minha clorofila, que vai reagir com a energia luminosa em uma fase fotoquímica, que é a fase clara. A fase clara, então, é chamada de fase fotoquímica. Justamente porque vai estar relacionando a energia luminosa sendo convertida em energia química. Então veja só, a luz incide na minha clorofila e ao incidir na minha clorofila, a clorofila reage com a luz a partir de uma excitação elétrica. Os seus elétrons que compõem a molécula clorofila ficam excitados e estando energeticamente excitados, eles vão saltar da clorofila para um aceptor intermediário, tá? Esse aceptor intermediário, com essa excitação desse elétron, libera uma molécula de ATP, uma molécula de energia, e esse elétron ele salta para o citocromo, tá? Que é uma região desse fotossistema, que está dentro da minha clorofila. Ao saltar do citocromo, ele retorna para o seu nível menos energético na clorofila, tá? Então o elétron ele fica energeticamente excitado, depois disso ele diminui a sua excitação e retorna para um nível energético menor, tá? Por isso que eu digo que a fosforilação cíclica, eu envolvo um único fotossistema com um único citocromo e uma única clorofila, tá? Agora, na minha fosforilação acíclica, eu observo que eu tenho a presença de dois fotossistemas. E o meu elétron ele não transita de forma cíclica. Ele vai transitar entre a clorofila A e a clorofila B, de modo que quando a luz incide sobre essas clorofilas, ao incidir na clorofila B, eu tenho esse elétron estando excitado, saltando para o meu citocromo, liberando ATP e retornando para a clorofila A, tá? Mas, quando a luz incide na clorofila A, esse elétron energeticamente mais excitado, ele vai saltar para um aceptor intermediário e vai reagir com duas moléculas de hidrogênio, mas essas moléculas de hidrogênio são oriundas do que a gente chama de fotólise da água. Lembra que a minha fotossíntese precisa de água para acontecer? Justamente porque essa água, ela vai ter uma quebra da sua molécula a partir da ação luminosa, a luz incide sobre a molécula de água e faz uma quebra, uma lise dessa molécula, e ela libera dois íons hidrogênio. Esses dois íons hidrogênio reagem com aquele meu elétron, que estava excitado a partir da minha clorofila A, tá? Depois disso, eu tenho que existe um aceptor intermediário chamado de NADP, que captura esses dois hidrogênios para serem usados na minha fase
escura, tá? Isso é o que acontece na minha fase fotoquímica, na fase clara, a partir da ação luminosa de excitação da minha clorofila e fotólise da água. Mas aí, a fase escura, chamada de etapa enzimática, porque envolve uma enzima muito importante, que é a ribulose bifosfato, chamada de enzima rubisco, vai atuar diretamente no chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, tá? Como que isso acontece? Observa só, qual que é a função da minha fase escura? Produzir glicose, produzir C6H12O6, produzir glicose, tá? Enquanto a fase fotoquímica tem a função de realizar a lise da minha molécula de água a partir da fotólise da água e de excitar a minha clorofila para a liberação de elétrons, aqui eu vou ter, na verdade, a minha formação de glicose. Ah, professor, e o oxigênio que está aqui? Aonde que ele foi produzido? Ele foi produzido na minha fosforilação acíclica. Lembra da fotólise da água? É a fotólise da água que libera o meu oxigênio, tá? Excitação elétrica, fase fotoquímica, liberação de oxigênio. Fase escura, fase enzimática com o ciclo das pentoses, formação de glicose, tá? Veja bem, o meu gás carbônico, que vai ser a base para a formação da minha glicose, ele que é carbono inorgânico, ele vai ser combinado com a minha enzima ribulose bifosfato, com a rubisco, e ela vai garantir a sua transformação em ribulose difosfato. E aí acontece um ciclo de reações com consumo de energia, com consumo de ATP e com a ação daqueles meus aceptores NADs que capturaram aqueles hidrogênios, lembram? Esses hidrogênios que eles capturaram vão ser usados aqui agora, tá? Então eu tenho um ciclo de reações de transformações bioquímicas em que eu consumo energia e produzo os receptores, porque eles foram utilizados a partir da minha fase fotoquímica, levando hidrogênio para lá, tá? No fim dessas transformações, eu tenho a formação da minha glicose, do meu C6H12O6, tá? Então vejam que fase clara e fase escura se diferenciam de acordo com a necessidade ou não de luz para acontecer e com os produtos. Enquanto uma produz oxigênio a partir da fotólise da água, a outra tem a função de produzir a minha glicose a partir do meu carbono inorgânico do CO2 com a ação da minha enzima ribulose bifosfato a rubisco.